Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Excelente tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Estamos aqui em mais uma edição do Jornal Nova Era. Hoje, segunda-feira, dia 15 de julho de 2019. Uma alegria poder chegar até onde você está e nos acompanhando. Muito obrigada pela audiência, gratidão pelas boas vibrações que nós sentimos daqui. Muito obrigada mesmo pela sua parceria. Hoje, dia 15 de julho, nós estamos mais uma vez contando com a presença de um convidado amigo, porque período de férias, nós estamos aqui com os nossos comunicadores em outras demandas, palestras. Hoje o programa da Deusa Samu foi um programa gravado, porque ela está aí cumprindo com a sua agenda de palestras. A Delmar também está fora, volta esta semana. Eu convidei mais uma vez o Paulo Henrique de Figueiredo, que fez agora há pouco Livre Pensamento com a Vanessa Cavalcante. Ele aceitou. Bora continuar aqui conosco. Boa tarde. Obrigada por aceitar mais uma vez meu convite. Olá, Guilmar. Sempre presente. Gosto muito de estar aqui com você. Olá, amigos. Vamos conversar sobre espiritismo. Exatamente. Esta é a missão do Jornal Nova Era, informar e trazer como pano de fundo a doutrina espírita. Eu já aproveito para agradecer o apoio técnico do Marcos Magrini, do Boris Maciel, do Jefferson Silva, colaborando para que a nossa mensagem possa chegar até você através do áudio, através da imagem. Muito obrigada. Nós vamos iniciar então trazendo um resumo de notícias dos principais jornais do país. Fique sabendo que micro e pequenas empresas que foram excluídas do Simples Nacional têm até hoje, dia 15 de julho, para pedir a reinserção no sistema. Fique sabendo ainda que mulher furou a segurança, invadiu o altar e empurrou o padre Marcelo Rossi durante a celebração de uma missa em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Felizmente, apesar da queda, o padre não se feriu. Pente Fino do INSS quer identificar fraudes em 3 milhões de benefícios. Prestação continuada. Este é o benefício de prestação continuada. Eles estão aí observando que aproximadamente 3 milhões de benefícios ao longo de 18 meses estão erroneamente sendo oferecido às pessoas. Então, Operação Pente Fino para identificar fraudes nestas 3 milhões de aposentadorias ou benefícios do INSS. Fique sabendo ainda que estudantes ainda não selecionados no ProUni, que é o Programa Universidade para Todos do segundo semestre, devem manifestar o interesse por uma vaga na lista de espera a partir desta segunda-feira, dia 15 de julho. Fique sabendo também que o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, terá obras de manutenção na pista principal por 29 dias, a partir de 24 de agosto. Passageiros com voos marcados para este período devem se informar com companhias aéreas. Então, se você já tem aí a passagem marcada a partir de 24 de agosto, você deve se informar, porque o aeroporto Santos Dumont vai passar por obras de manutenção que vai demorar 29 dias para serem concretizadas. A Receita Federal libera o crédito bancário do segundo lote de restituição do imposto de renda. Mais de 3 milhões de contribuintes têm saldo a receber. Para que você fique sabendo se faz parte deste grupo, basta acessar a página receita.fazenda.gov.br. E desencarnou na tarde de ontem, na madrugada de ontem, melhor dizendo, Nelson Moraes, autor de diversos livros espíritas, entre eles Um Motoqueiro no Além. Nelson Moraes, médium, palestrante, dirigente espiritual e trabalhador da Seara Espírita, retornou à pátria espiritual na madrugada de ontem, domingo. O enterro aconteceu ainda ontem, no período da tarde. Em idos de 2009, quem acompanha a programação da Rede Boa Nova de Rádio sabe que ele apresentou aqui o programa Momentos de Sabedoria. Fica aqui os nossos sentimentos à esposa, Dona Ana, aos filhos e aos netos. Nós, por um período, eu e o José Damião, nós encontrávamos com Nelson Moraes, porque o programa dele antecedia o Jornal Nova Era, nesses períodos de 2009,
quando ele ainda apresentava momentos de sabedoria. Então, nós nos encontrávamos nos bastidores. Fica aqui o nosso carinho, a nossa gratidão pelo ensinamento, por essa compartilha de conteúdo que este companheiro nosso nos deixou. E fica aqui o nosso sentimento aos familiares, amigos e até fãs, por que não? Porque como autor de diversos livros, entre eles Um Motoqueiro do Além, muitas pessoas podem ter nele aí este carinho especial. Fica aqui a nossa vibração amorosa. Informamos que Nelson Moraes retornou à pátria espiritual. Quero trazer aqui para nós iniciarmos o Jornal Nova Era desta segunda-feira, dia 15 de julho de 2019. Paulo Henrique, estamos num período de férias, não é? E férias escolares significa fome no Brasil, infelizmente. A mais recente pesquisa de segurança alimentar do IBGE de 2013 apontava que 1 a cada 5 famílias brasileiras tinha restrições alimentares ou preocupação com a possibilidade de não ter dinheiro para pagar comida. Se a pesquisa fosse feita hoje, 2019, a própria matéria que nós buscamos aqui, a referência foi no G1, a família da faxineira Marinalva Maria de Paula, ela com 57 anos, ela se enquadraria nesta condição. Com uma renda de R$ 360 para 3 adultos e uma criança, ela se vê cotidianamente frente a decisões dramáticas. Na matéria do G1, ela se expressa da seguinte forma, abre aspas, se eu pagar a prestação do apartamento ou a conta de água, não temos o que comer. Quando a situação aperta, prefiro dar comida para minha neta e dormir eu mesma com fome. Fecha aspas. Diferentes pesquisas acadêmicas indicam que o acúmulo de deficiências nutricionais, seja causado pela fome, seja causado pelo consumo de alimentos de baixa qualidade, pode sim causar impacto na habilidade de aprendizado infantil. Isso já é uma consequência dessa situação, mas triste observarmos que neste período de férias, a grande maioria das crianças que estão aí em casa, os pais preocupados preocupados como alimentar essa criança, Paulo. Veja, quando surgiu a doutrina espírita, o mundo estava vivendo uma transição. Essa transição está bem representada na obra Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu acho que é sempre bom a gente olhar um pouco de fora para o mundo e para a vida que nós estamos vivenciando, para a gente ter uma noção mais clara do que está acontecendo. Naquela época, na França, a maioria absoluta dos franceses vivia no interior. E no interior, você produz o próprio alimento básico. Uhum. Você vai na feira, às vezes, para trocar algo que você produziu em maior quantidade pela diversidade de alimentos. Mas a alimentação não é algo que você, na grande maioria, precisa se preocupar, a não ser que aconteçam catástrofes climáticas e coisas assim. Então, quando começaram a surgir as fábricas e as grandes cidades, surgiu algo novo, que é o miserável. Né? Tanto que é Os Miseráveis, o livro e filme. Uhum. Então, o que é isso? O indivíduo que vai para a cidade, que vai para a fábrica, fica totalmente dependente do salário e fora do salário, ele, se não tiver aquele salário, ele morre. Porque ele não vai ter onde morar, ele vive de aluguel e tem que comprar o alimento que antes ele mesmo produzia, ou até a solidariedade no campo não deixa ninguém morrer de fome. E na cidade não, o indivíduo pode morrer de fome mesmo, num barraco, e no dia seguinte ele morreu, porque não tinha alimento. Então, a sociedade não se resolveu. Nós não temos solução para o miserável. E isso é reflexo nessa questão das férias. Porque, veja, o indivíduo que tem que seja classe média, né, um pouco menos ainda de classe média, mas tenha alimento, tudo, as férias representam um período que ele não vai fazer os estudos. Sim. E ele vai poder fazer outras coisas, brincar e fazer outras coisas. Essa é a ideia das férias. Sim. Né? Também vai ter as férias dos professores. Mas quem vive nesse nível de pobreza, o que é férias? Se os pais têm que trabalhar, né? A moradia deles, às vezes, muito abaixo do que seria o adequado, fica vazia, e aquela criança que ia para a escola, tinha um alimento,
e tinha um local para ficar enquanto os pais trabalhavam, vira um distúrbio. Então, as férias é um pesadelo, né? Então, qual o nome disso? Desigualdade. Sim. Então, o governo e a população como um todo devia pensar em criar condições e investir naqueles que estão na dificuldade. Quando a gente pensa nas questões da educação, está se preocupando assim, vamos melhorar a faculdade, sempre pensando naquele que já tem, para dar mais àquele que já tem. Enquanto que a gente deveria criar uma sociedade nova que se preocupa com aquele que não tem. E quando nós falamos sobre essa questão e trouxemos aqui o pano de fundo, a doutrina dos espíritos, eu quero trazer aqui para a gente falar até um pouco mais a respeito deste tema, Paulo Henrique, pois, segundo especialistas, este ciclo de falta de alimento e falta de possibilidade de aprendizagem da criança, ele pode ser rompido, permitindo com que mesmo crianças em situação de extrema vulnerabilidade possam atingir aí o seu potencial. Ainda que vive em situações adversas, a criança é um infinito de possibilidades. O seu cérebro tem enorme plasticidade para absorver novos hábitos. É importante, porém, fortalecê-las, a elas e aquelas pessoas que cuidam delas. Não conseguimos melhorar a condição de uma criança sem melhorar também a situação da sua família. Quando nós falamos sobre esta possibilidade da criança, mesmo passando por tanta adversidade, ela conseguir se superar, a gente pode trazer novamente aqui a questão da doutrina dos espíritos, pois aquele pequeno garoto, aquele jovem, é um espírito encarnado, que traz ali diversas bagagens pelas suas experiências reencarnatórias. Quando nós falamos a respeito deste tema, eu me lembro, ontem, num programa de domingo, eu agora não vou me lembrar o canal, mas eu vi esses que trazem histórias, belas histórias de superação. Um rapaz, uma criança que vivia na rua, ela morou muito tempo na rua, não teve a possibilidade do apoio dos pais. Resumindo, ela chegou hoje a ser um advogado de sucesso. Ele conseguiu superar todas as suas dificuldades, conseguiu a ajuda, o apoio de pessoas, ele estudou, mesmo sem tendo um local para morar, ele conseguiu sobreviver, começou a fazer trabalho e com este trabalho se sustentar, e hoje é uma pessoa que realmente está inserida no mercado de trabalho. Não se perdeu para os vícios, para as questões que, de repente, um jovem sem apoio pode descambar como drogas, como furtos. E quando nós trazemos para a doutrina dos espíritos que esta condição, ela vem de outras existências, faz sentido a gente entender que algumas crianças que estão passando pelo problema da fome também conseguem levar adiante o aprendizado, mesmo tendo toda essa adversidade e vulnerabilidade, não é, Paulo Henrique? Olha, eu acho que a gente tem que considerar duas condições. Vamos lá. Esse exemplo que você deu, ele demonstra o quê? Que as crianças, por serem pobres e viverem numa condição vulnerável, isso não significa que elas sejam seres de segunda classe, que eles sejam seres inferiores, que a causa seja quem ele é. Eles têm o potencial que qualquer um tem, né? E se tem mais inteligência, é um espírito que viveu mais. Mas, se a gente for pensar nos prêmios, na loteria, sai na notícia o indivíduo que ganhou. Olha, ele ganhou na loteria, ganhou tanto, comprou uma fazenda, fez isso, tal. Só que dentro dessa notícia de que um ganhou, nós temos a notícia que milhões perderam. Sim. A notícia da loteria é milhões de pessoas perderam hoje na loto. O que se fala não. Teve um indivíduo que foi o ganhador, 10 ganharam tal, 20. Aí a notícia podia ser dada diferente, milhões perderam, né? Então, na estrutura social que a gente vive hoje, estatisticamente, nós temos uma quantidade absurda de pessoas sem oportunidade. Alguns casos de superação ocorrem, mas a vida não é loteria. A gente não pode pautar a vida por aqueles que ganharam na loteria. Então, uma pessoa como essa é uma pessoa que ganhou na loteria. Verdade. Apesar da condição de não ter condições, ele conseguiu encontrar uma brecha e ocupar um lugar.
Mas, isso não ocorre com a grande maioria. A grande maioria. Então, é claro que a gente vivenciar uma condição dessa é uma prova de superação, de você não se desesperar, de, como você falou, não fugir para drogas. É uma vida de desafio. Toda a vida é um desafio, mas esse é um grande desafio, né? Mas o futuro que nós precisamos construir, a chegada de um mundo melhor, é aquele em que as pessoas todas tenham oportunidade. Sim. Então nós estamos tendo gente hoje sem oportunidade, e essa notícia que você deu é essa. Então veja, vamos dizer que você seja uma grande atleta, mas se você tiver com o seu pé machucado, você não consegue correr. Você não consegue se desempenhar. Você pode ser uma grande pianista. Se você tiver com uma tendinite, você não vai conseguir tocar o piano. Então, se parte do seu organismo não está bem, ele pode significar o todo enfraquecido. E é como a gente tem que olhar para o nosso país, olhar para a nossa humanidade. O nosso país está doente, porque parte dele está incapaz. É assim que a gente tem que olhar. Então, nosso país está doente, e enquanto a gente não sarar uma parte, a gente não vai conseguir ter o equilíbrio do todo. Então, nós, como país e como planeta, nós só vamos ter futuro se a gente equilibrar a parte que está doente, que é a parte sem oportunidade. E quando você fala que o nosso país está doente, que precisamos buscar esta equiparação, que as pessoas possam ter mais oportunidades, nós vamos trazer aqui políticas públicas precisam ser desenvolvidas para se observar este jovem, essa criança que vai para a escola para comer. É assim, os pais, pelo menos desta reportagem, a mãe colocou que ela matriculou os 3 filhos na escola porque ela sabe que as crianças têm alimento todos os dias. Então, que políticas públicas possam ser implementadas para que estes jovens possam ter, além da escola, direito também de se alimentar em suas casas, que elas possam ter um espaço para se divertir no período de férias, não só a restrição de dentro do lar, que creches ou as próprias escolas se abram para recebê-las, e o trabalho de cada um de nós também como cidadão. Nós podemos ajudar a pensar em situações para colaborar, de repente, com uma possibilidade de auxílio a estas mães, não é, Paulo Henrique? E se o problema que nós estamos vivenciando é esse, eu acho que não dá para ficar esperando um mundo melhor, que todos tenham um bom salário e resolva isso. Então, se tem gente que tem criança que se não comer na escola vai passar fome, então que se faça algo emergencial. Sim. No período de férias, alguma forma de disponibilizar o alimento para as crianças que quiserem. Então, se não tem o ideal, ao menos que haja, seja prevenido a situação absurda. Emergencial. Então, uma solução intermediária, Sim. até que a gente tenha uma condição melhor para todos. Então, alguém aí que faz as leis ou que gerencia, né, o executivo, tem que pensar, olha, criança então que se está passando fome em casa, nós vamos fazer ou chegar a comida a eles, ou que eles possam buscar o lanche daquele dia, mesmo durante as férias. E você que está aí participando, nos acompanhando, está aí na sintonia do Jornal Nova Era, você quer mandar uma mensagem? Encaminhe para o nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996433827, 996433827. A Vera Lúcia está lá, pode administrar o WhatsApp. Também o Ezequias Salles, agora chegando, já nos deu uma boa tarde, Ezequias, atendendo a ligação no 0800 979 5011. Quer falar alguma coisa, Paulo? Eu queria dizer que o espírita tem bastante consciência disso, né? Porque fala-se muito da questão do assistencialismo, que o espírita faz assistencialismo. Mas se a gente conseguir encarar dessa forma, o espírita sabe que o mundo vai melhorar. Mas que enquanto isso não acontece, as situações emergenciais a gente tenta prover. Então, a atividade do espírita, sabe, de fazer a sopa, de levar o cobertor, de dar o banho, cortar o cabelo, de fazer o acompanhamento, visita nas casas, visita nos presídios. Eu acho que isso são medidas emergenciais, que a gente sabe que isso não é a solução, mas enquanto ninguém está olhando para eles, nós temos que fazer alguma coisa. Então, acho que isso é um valor do espírita reconhecido por todos, né? A sociedade reconhece o valor do espírita. E eu acho que o espírita pensa assim, enquanto o mundo não se torna melhor, nós vamos tratar daqueles que estão esquecidos. Isso aí, olha, já chegou aqui uma participação de ouvinte
Quem mandou mensagem para o nosso WhatsApp foi Elaine Stroder, da Vila Carrão. Um beijo para você, Elaine, sempre atuante aqui na programação da Boa Nova. Ela diz: boa tarde, queridos amigos, uma semana abençoada a todos. Sou fã de vocês, obrigada pela sua gentileza, pelo seu carinho. Ela diz que Deus abençoe o Nelson Moraes e seus familiares. Gratidão, Elaine, pela sua participação. É isso, nós no início do Jornal Nova Era trouxemos aqui informação que retornou à pátria espiritual. Nelson Moraes foi comunicador aqui da Rede Boa Nova de Rádio, em idos de 2009, apresentava o programa aqui, Momentos de Reflexões. Ele que é o autor do livro Memórias de Motoqueiro no Além, entre outros tantos livros. Obrigada aí pela sua participação, viu, Elaine? Beijo para você. A nossa próxima matéria, Paulo Henrique, nós vamos continuar a falar a respeito aqui de comportamento, pois a construção civil abre espaço para mulheres e emprega cerca de 27 mil somente em Minas Gerais. A tecnologia ajuda, modernizando equipamentos, reduzindo esforços dentro dos canteiros de obra, fazendo assim com que o interesse das mulheres por cursos e especializações na construção civil crescessem no nosso país. Em Minas Gerais, o Sindicato da Indústria da Construção de Minas, com base em dados do Ministério do Trabalho e Emprego, diz que o setor emprega aproximadamente, como dissemos, 27 mil trabalhadoras no setor. Elas já somam cerca de 10% da mão de obra do segmento no estado. Ainda segundo dados do IBGE, com mais homens no mercado brigando pela vaga, ter qualificação faz toda a diferença. Por isso que essas mulheres estão buscando a qualificação, estão se capacitando para este novo nicho de mercado. A construção civil é responsável por 22,5% da indústria mineira, que representa 1/4 da participação do PIB local, segundo dados do IBGE. Isso aí faz parte da Lei do Progresso, não é, Paulo? Com certeza. O que é a Lei do Progresso? A quebra de preconceitos, né? Que preconceitos nós temos do passado, né? Olha, o negro dizia-se no passado, é uma raça, ou seja, o branco seria outra raça da espécie humana, e ela é destinada à escravidão. Então esse era um preconceito, porque isso não faz parte da natureza. Sim. A mulher é um gênero destinado a ser submisso e a ser comandada pelo homem. Outro grande preconceito do mundo velho, né? Então essas notícias são a transição. São pequenas notícias que vão mostrando que no futuro a gente vai ter uma igualdade absoluta. Veja, uma mulher está tendo oportunidade na construção civil, isso vira notícia. Isso demonstra que não é o regular. Né? No futuro, isso não vai ser mais notícia. Exato. Porque vai virar uma coisa comum. Então, transição para um mundo melhor, ele é caracterizado por essas coisas. São mudanças pequenas que só podem ocorrer. Ninguém está discutindo se isso é uma coisa boa ou correta. Já está sendo recebido como uma notícia boa. Sim. Concorda? Sim. Não está ninguém questionando, não devia ter isso, não. Ou seja, significa que esse preconceito já está rompido e que agora as mudanças têm que ocorrer. Depois que você quebra o preconceito, você olha para o cotidiano e começa a promover mudanças. Então, acho que nós já estamos vivendo essa fase de superar o preconceito por mudanças efetivas de hábitos. E quando nós falamos sobre esta possibilidade da mulher estar inserida em diversas frentes de trabalho, eu estava conversando com o Lalá de manhã e ele até falou, puxa Gui, realmente, a mulher dirigindo ônibus, por exemplo, nós vemos hoje com muito mais facilidade. Alguns locais, como aqui em Guarulhos, a grande maioria, eu posso até dizer mais de 50% dos ônibus tem aí a participação, a colaboração da mulher, que traz a sua sensibilidade, o seu cuidado, pois pesquisas comprovam que a mulher ela é mais cuidadosa no trânsito do que o homem. Isso não é querer aqui trazer um dado para depreciar a atuação do homem. Isso realmente é confirmado. A mulher ela tem mais atenção no dirigir. Então, quando nós trazemos para essas novas profissões tecnologicamente dentro do mercado da construção civil, a mulher podendo desenvolver as tarefas com a mesma qualidade ou até melhor, né? De repente, com mais cuidado do que o homem. Mulheres à frente de estradas, dirigindo caminhões, ônibus, são muitas as possibilidades, pois até a questão 822 do Livro dos Espíritos, que trata da lei
da igualdade, a questão 822, ela diz assim, Paulo, os homens sendo iguais perante a lei devem sê-lo igualmente perante a lei humana? A resposta, este é o primeiro princípio da justiça, não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. E a 822A diz assim, de acordo com isto, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre homem e mulher? E a resposta, de direitos sim, de funções não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar. Até isso mudou, né? Exatamente. Isso era uma perspectiva daquela época, porque hoje nós estamos caminhando para uma sociedade que tanto as oportunidades quanto os deveres têm que ser divididos. E não é só com homem e mulher, é com família. Sim. Né? Vamos fazer uma projeção do que vai acontecer no futuro. No mundo futuro, não vai haver nenhuma profissão servil. Todas as pessoas vão compartilhar um cotidiano que as questões que antes eram servis, elas vão se tornar hábitos compartilhados por todos. Uhum. Então, hoje, a gente tem alguém que a vida é destinada a limpar uma casa do outro. E o futuro vai ser todo mundo que habita numa casa se responsabilizar por ela. Vamos cuidar. Aí alguém vai dizer assim, mas minha casa é gigantesca. Eu falo, então, quem disse que você precisa de uma casa gigantesca? Então, a transição, porque o mundo melhor vai ocorrer. Tem uma frase popular que quer dizer assim, a morte é certa. O Espiritismo vem modificar um pouco e dizer assim, a morte e o renascimento são certos. Sim. É certeza que quem está vivo aqui vai morrer. E é certeza que vai renascer. Exato. Então, o mundo melhor, ele é certeza que vai ocorrer. E o que ele vai ter de diferente são exatamente hábitos. Então, muito do que a gente hoje acha correto, necessário, porque sempre foi assim, nós vamos reconhecer que isso é o velho mundo. Então, desde que a civilização começou até hoje, foi assim. E daqui para frente vai ter que ser diferente. Então, o lar, eu acho que ele tem que ser vivenciado pelo compartilhar. Todos que vivem naquela casa são responsáveis pelo lugar que habitam, e isso tem que ser dividido. Então, é claro, se a mulher começa a fazer o trabalho fora de casa, as decisões que se faz em casa têm que ser compartilhadas. Exato. Ou até, em alguns momentos, inversão de papéis, o que também não diminui ninguém. Né? Então, um casal que a mulher sai para trabalhar e o marido cuida da casa, é absolutamente natural, porque dentro de uma família se divide as tarefas. Né? Se a oportunidade de trabalho está mais presente naquele casal, na mulher, então é muito natural que o homem faça o que representa a outra parte das necessidades da família. Então, eu acho que esse mundo novo, ele é um mundo de grandiosa liberdade, e tudo que vai se fazer tem que ser conversado, combinado e que seja melhor para todos. Né? Então, o Espiritismo hoje, quando a gente fala assim, vamos falar das notícias à luz do Espiritismo. Muito do que Kardec falou, que olha, ele disse assim, a regeneração vai estar representada porque cada vez mais nós vamos ter notícias de mudanças sociais que caminham para a igualdade. Então, quando a gente lê em Kardec coisas que pertencem ao passado, tem uma leitura equivocada que é dizer assim, olha, nossa, Kardec está ultrapassado. É uma leitura absurda, porque se ele disse que os hábitos daquela época iam rapidamente se transformar, se nós estamos constatando isso, ele é absolutamente atual. Atualíssimo. Porque tinham outros naquela época, por exemplo, os religiosos, que diziam, o mundo vai ficar cada vez pior, até que Deus vai acabar com o mundo. O materialista diz assim, a sociedade vai entrar cada vez mais em colapso, até que tem uma nova revolução para mudar tudo. É o que dizia o Marx, por exemplo. Então, Kardec ele dizia a terceira hipótese. Olha, os seres humanos vão se instruindo, a comunicação com os espíritos vai se ampliando, a conscientização vai tomando lugar entre as pessoas e a sociedade vai se organizar cada vez melhor. Então, quem que está prevalecendo? Né? Então, alguns dizem assim, mas nós temos notícias horrorosas, né? E temos notícias boas. Depende do olhar que você vai fazer para as coisas. Exatamente. Olha, você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era desta segunda-feira, hoje dia 15 de julho de 2019, estamos eu, Guiomar Santana e Paulo Henrique de Figueiredo comentando aqui as notícias. Eu quero trazer algumas participações, eu vou compartilhar com você, Paulo Henrique. Quem mandou mensagem
para nós, deixa eu ver aqui o finalzinho, é a Lígia, de Guarulhos. Obrigada pela sua participação, Lígia. E ela diz assim, bom dia a todos, bom dia. Trabalhei 20 anos atrás em uma metalúrgica, em que as mulheres entraram quase por totalidade para dirigir as empilhadeiras. Lembro como foi uma revolução. Uns gostaram, outros com a cabeça mais fechada diziam que não ia dar certo. E a transição dessa função deu tão certo que trocaram 100% por motoristas mulheres. A Lígia de Guarulhos. Obrigada por compartilhar conosco. É a transição, né, Paulo? Ô, Lígia, eu estou começando a ficar preocupado. Viu? Não precisa ficar preocupado. Fica tranquilo. Daqui a pouco as mulheres é que vão ter que lembrar de dar oportunidade aos homens, né? Eu acho que o que o homem, né, o gênero masculino fez com a mulher, e isso pertence à natureza. Quando você força muito para um lado, você faz com que o potencial surja de outro. Sim. Então, eu acho que a mulher... equilíbrio, né? Isso. E sempre isso pode trazer algo positivo, né? Então, eu acho que a privação que a humanidade fez durante milhares de anos, né, de dar oportunidade à mulher... de outro ponto de vista, a mulher desenvolveu uma habilidade de concentração, uma habilidade de resolução de questões sociais, uma série de valores, né, que não estavam sendo utilizados pela sociedade como um todo, sim, mas que isso estava ebolindo ali. Então agora, quando a mulher é trazida aos postos, o que era o preconceito antes, que dizia, elas não podem assumir essas tarefas porque não vai dar certo, a resposta vai ser, obviamente, o inverso, né? Então, tudo que estava sendo reprimido, agora hoje vira oportunidade. E essa notícia da Lígia, ela se multiplica pela sociedade. Sim. Porque nós também estamos vendo coisas hoje que antes não tinham. As mulheres presentes no legislativo, a mulher no executivo, sim, nas empresas. Existem hoje líderes, né, empresariais. Todo, é óbvio isso, né? Então, na época de Kardec, olha que coisa interessante. Isto não ocorria. As mulheres eram utilizadas nas fábricas porque elas eram crianças, porque era barato você fazer aquele... E era um trabalho desgastante, né? Sim. O que se fazia nas fábricas. Mas você vê mulher presente na sociedade era muito pouco, né? Tem uma mulher extremamente capaz, libertadora, né? Que usou o nome de George Sand para poder escrever, né, artigos, escrever livros e ser aceita. Porque a mulher, na época, escrevia só amenidades. Não era levada a sério quando ela queria fazer um romance, isso cabia só aos homens. E ela conseguiu fazer um sucesso tremendo. E não só se fazer presente na luta pela igualdade, como ela foi o suporte para muitos outros que não tinham oportunidade nas artes encontrarem um lugar. Foi uma mulher extraordinária. E ela recebia de Kardec admiração. Kardec citou várias vezes trechos de livros dela, né, mostrando que o pensamento dela era um pensamento espírita nas coisas que ela escrevia. Jorge Sand. Então, Jorge Sand. Então, veja, se você pegar a Revista Espírita, Kardec vai mencionar regularmente e fala muito bem dela. Sim. Então, Kardec era o professor Rivail, ele era um indivíduo absolutamente, interagia absolutamente com o pensamento progressista. Inclusive, aqueles que eram recentemente desencarnados, como Lamennais, por exemplo, eram indivíduos que estavam lutando na sociedade para conseguir oportunidade para todos, para conseguir levar a condição melhor para os miseráveis, tudo isso. Então, isso que essas notícias que você estava dando, Kardec se ligava a elas na imprensa e citava na Revista Espírita. Então, o espiritismo, ele tem essa característica. Ele é um movimento de progresso, um movimento de transformação da sociedade. Bendita a doutrina, né? Exatamente. Que nós possamos, então, mergulhar no aprendizado, buscar a compreensão melhor das coisas, porque certamente vai nos impulsionar neste nosso caminho evolutivo, que é o caminho de todos nós, né, Paulo Henrique? Exato, com certeza. E quando a gente está fazendo essas revisões, e você citando essas coisas na doutrina, a gente tem que sempre ter esse olhar. Olha, tem coisas que são características de uma determinada época, fazia sentido lá. E às vezes, passando o tempo, muda o sentido, né? A gente começa a não entender direito.
trazer mais participações de ouvintes. Quem mandou mensagem aqui pelo nosso telefone do ouvinte, o 0800 979 5011, foi Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, sempre atuante aqui também nos comentários. Gratidão pela sua participação. Ele diz assim: boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. A pobreza não pode ser pretexto para ninguém pegar a porta larga. Vim de condições extremamente carentes e não por isto me tornei um bandido. Obrigada aí pela sua participação, Luiz Carlos Geraldo, da Vila Ré. Também outra mensagem que nos chegou aqui, deixa eu ver, ótimo programa a vocês. Gratidão por trazer tantos esclarecimentos para nossas vidas. Um grande abraço a você, Paulo Henrique. É a Lucimara, da Vila Carrão. Olha, está nos assistindo, minha irmã. Ó. Opa, que bom. Mandando carinho aqui para você, que ela está com saudades, Paulo Henrique. Poxa, então no ar aqui deixamos, até estávamos falando dela outro dia, né? Sim. Também tenho boas lembranças, boas saudades. Uma família de mulheres lutadoras. Opa, obrigada, querida. Que ela mandou a mensagem aqui, eu vou trazer, porque senão depois ela fica aborrecida, né? Lu, obrigada pelo seu carinho, pela sua sintonia, querida. Quem mandou mensagem para nós também, deixa eu ver aqui. Quando eu era criança, vivia na periferia da Zona Leste. Não ganhávamos merenda, nem uniforme, nem material escolar, mas havia empregos em abundância. Não vivíamos de assistencialismos. Nos anos 60, a Maria de Perdizes, ela diz que o assistencialismo iniciou a partir dos maus governos e de toda a roubalheira a partir dos anos 90, ela coloca aqui. As crianças tinham a presença de mães no lar, isso era muito protetor. O emprego masculino cobria as necessidades da família, mas enquanto o novo mundo não chega, as crianças sofrem. Enquanto o futuro não chega, o presente urge em suas necessidades materiais e Marx era utópico. Vivia às custas da esposa, não trabalhava. É a Maria de Perdizes que traz essa informação. Ô Maria, muito bom o seu comentário condizente com o que a gente fala. Não precisamos falar mal do Marx, né? Ele tinha uma realidade própria. Ele enxergava o ser humano como sendo uma mente zerada. O pensamento dele era materialista. Então ele acreditava que todas as pessoas nasciam zeradas. O que estava fazendo com que ela vivesse de uma forma equivocada eram os hábitos sociais. Então, pensando assim, ele olhou para o ser humano e falou assim, poxa, se a gente zerar os hábitos, criar uma sociedade nova, hábitos novos, e as gerações forem mudando, ninguém vai lembrar mais do passado, a gente criou um mundo novo. Então, ele tinha uma convicção de que o ser humano era zerado. Então, dentro da convicção dele, o raciocínio está correto. Acontece que Kardec vai dizer o seguinte, nós temos história, cada um de nós temos uma história de vida, nós temos vidas passadas. Então, os valores intelectuais e morais não são sociais, são individuais. Cada um carrega a sua... É claro que a sociedade nos influencia. Então, Kardec, com esse novo olhar, que é o olhar espírita, ele diz assim, nossa, nós somos reencarnantes e somos espíritos que trazemos em nós história. Então, não adianta querer mudar a sociedade para mudar o homem. É preciso mudar o homem para mudar a sociedade. Isso, assim então, eu sempre gosto de fazer assim. Quando a gente vê alguém que pensa diferente, ele pode ser um indivíduo racional dentro dos pressupostos que ele está aceitando. Exato. Então, o Karl Marx, dentro dos pressupostos materialistas, ele está fazendo uma conclusão correta. O que mostra para a gente, não que o pensamento dele é absurdo, mas que os pressupostos são errados. Os pressupostos são errados. Então, o Espiritismo, ele vem mudar os pressupostos. Olha, aquela criança que... Quando a gente diz assim, é fatal a morte e o renascimento, a gente tem que olhar para o mundo assim, eu sou a criança do amanhã. Então, que condições eu estou proporcionando para mim mesmo? Então, o dia que a sociedade olhar assim, olha, a criança que está na periferia passando fome, sou eu. Então, eu não quero isso para mim. Né? Se eu não quero isso para mim, a gente tem que fazer alguma mudança. Então, ela tem razão. Nós temos que buscar soluções de transição enquanto o mundo novo não chega, mas esse mundo novo tem que ser construído por nós, com mudanças de hábitos. E se a gente não consegue mudar os hábitos na sociedade grande, a gente pode mudar em casa, no relacionamento, quem está perto da gente, ou aquele que passa por dificuldades que a gente pode tentar sanar. E quem não tem isso? Às vezes a gente tem alguém ali na esquina de casa, que a gente pode... Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue mudar a mentalidade.
Maravilha, gratidão pela sua participação, Maria. Eu quero aproveitar este momento para agradecer a você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda nessa missão tão importante da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita. Muito obrigada. Sócios antigos, o Moacir Marcelino de Carmo e Adelauer Bauerman. Desde 2002, sócios, gratidão. Sócios recentes, a Maria Emília Moraes e David Souza, sócios desde 2018. Muito obrigada por colaborarem com a divulgação da doutrina espírita. Se você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova nos ajuda de forma ou esporádica ou de forma presencialmente mensal, de uma forma mais intensa, gratidão, que a sua colaboração nos ajuda muito a colocar a nossa candeia sempre num ponto mais alto. Aproveito também para trazer para você que está aí nos acompanhando, aqui em Guarulhos, a previsão do tempo é de máxima de 25 graus. O tempo, ainda estamos no inverno brasileiro, e a previsão de temperatura máxima para Guarulhos, 25 graus. Três Corações, a máxima de 27 graus e Três Corações, máxima de 26 graus. Nosso carinho, nossa vibração amorosa para todos. Aproveito já para agradecer aqui o apoio técnico agora do Jefferson Carvalho, Fernanda Lima, a turma que nos permite continuar levando imagem e som até você. Gratidão aos que já saíram, aos que já colaboraram conosco até agora e chegando aí a turma para levar à frente mais estas 6 horas. Eu quero aqui também trazer para nós, esta semana, desde hoje, segunda-feira, até a próxima sexta, estaremos falando a respeito da data limite, aquelas previsões que Chico teria feito agora para 2019. No programa Livre Pensamento, Paulo Henrique, junto com a Vanessa Cavalcante, já iniciaram esses comentários e a nossa intenção é ampliar dentro da programação esta questão, tirar dúvidas, ampliar aí a nossa reflexão sobre essa questão, Paulo. Pois o Espiritismo é uma filosofia que explica tudo, não é? Que a humanidade precisa saber para tornar aí uma fé raciocinada, para tornar a nossa fé uma fé raciocinada. Existem outros mundos, outros espíritos que vivem, nós podemos conversar com eles por meio dos médiuns. Considerado o maior brasileiro de todos os tempos e conhecido pela sua incrível habilidade mediúnica de vidas passadas, Chico Xavier e seu guia espiritual Emmanuel revelaram que o futuro poderá nos trazer um desenvolvimento e também conflitos. Este ano de 2019, estamos aqui no próximo dia 20, comemorando 50 anos, 70 anos que, ou melhor, 60 anos que o homem pisou na Lua. É isso, né? Isso. 60 anos. E quando nós falamos a respeito da data limite, essas previsões Chico teria feito no programa Pinga Fogo, nos anos de 1971, na década de 70, em que possivelmente, após aquele período, mais 50 anos à frente, nós teríamos aí momentos de muitas dificuldades. Vamos ampliar um pouquinho mais essa questão da data limite, Paulo Vamos. Henrique? Olha, nós temos que entender o contexto da época para poder dar alguma interpretação mais correta do que ele pode ter dito naquela data. Sim. Se eu dissesse para você assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você acha correto eu considerar a hipótese de alguém atirar uma primeira pedra? Quem não tem, né? Mas você acha correto numa discussão eu decidir quem pode atirar e quem não pode? Claro que Nós não. temos que, é correto apedrejar alguém? Lógico que não. Não está fora do contexto do Sim, que a gente está falando total, hoje? total. Então, aí eu vou dizer assim, então Jesus errou? Mentiu? Não errou, mentiu. Ele falou, ele deu uma resposta no contexto social que ele estava vivendo. Apedrejar pessoas Era comum naquela época. comum, fazia parte do Sim. cotidiano. Era uma Sim. penalidade como hoje é prender alguém. Sim. Então, ele dizia assim, olha, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Alguém hoje poderia dizer, mas por que ele não falou assim? É um absurdo atirar uma pedra. Não era absurdo na época. Não era absurdo, entendeu? Então, a gente tem que pensar no contexto, o que significa as coisas. Então, olha só, nós estamos lá no CEDOR com os documentos do Canuto Abreu. Sim. Temos as cartas de Kardec, que são alguns milhares de documentos originais da época de Kardec, mas a gente tem milhares de documentos do Canuto Abreu, escritos desde 1915, 20 até 80, um período muito largo da história dele. 40 mil documentos que recontam a história do que ele fez do Espiritismo.
Isso permitiu até eu ter feito um livro que vou lançar, logo eu vou estar dizendo a data e o dia, convidando quem está nos acompanhando para ir lá nos prestigiar, né? Mas mergulhar nesses documentos foi muito valoroso, aprendemos muito. O Canuto Abreu foi o maior historiador que o Espiritismo já viu no mundo. Ele teve contato com os pioneiros lá e nos escritos dele, dos anos 50, 60, por aí, a gente vai encontrar vários artigos que ele vai dizer assim, vou dar uma frase dele. Provavelmente eu não vou estar vivo quando ocorrer a Terceira Guerra. A deflagração mundial provavelmente vai vir depois da minha morte. Você vê o contexto do que ele está dizendo? Ele não está dizendo que quando vai acontecer. Ou não. Ou não. Ele está dizendo que vai acontecer, mas provavelmente ele não esteja vivo. Então, quem viveu nos anos 50, 60, por aí, a Terceira Guerra era uma certeza. Por quê? Quando ocorreu a Primeira Guerra, foi um grande espanto, né? Do que a humanidade é capaz de fazer. Sim. E aquele negócio de milhares de pessoas mortas na Europa, aquilo tudo foi um transtorno. Mas eles nunca iam imaginar que ocorreria uma segunda. Quando ocorreu a segunda, eles ficaram com a certeza da terceira. Até mesmo em função da Guerra Fria. Sim. Então, quando o Chico fez esse programa, ele estava vivendo numa época que as pessoas tinham certeza absoluta de que ia ocorrer a Terceira Guerra Mundial e só estavam querendo a previsão de quando isso ocorreria. Sim. Então essa era a ideia. Quando vai ser? Agora pega a fala do Chico. O que ele está dizendo? Que a Terceira Guerra Mundial não é uma certeza, depende do comportamento dos homens. Então a leitura correta do que ele falou ali naquele momento é essa. Olha, não se pode considerar como sendo a Terceira Guerra Mundial uma coisa absoluta. Para a época era uma... ninguém estava pensando nisso. As pessoas estavam pensando só em que data que seria. Então, veja, Chico trouxe uma informação que realmente muda o que estava se pensando na época e dizia assim, olha, não é uma coisa certa, depende dos homens. E uma guerra não é a mudança para o mundo novo. Uma guerra é um evento que pode ocorrer ou não, como ocorreu a segunda, como ocorreu a primeira. Cabe aos homens. Mas a mudança para um mundo de regeneração não é a escolha dos homens. É um fato natural do processo evolutivo das humanidades. Então nós estamos vivendo agora a fase de transição, e quem acompanhou o programa de hoje, todas as notícias que você deu são notícias de uma fase de transição. Exato. De um mundo diferente. Então a gente tem que separar as coisas. No contexto social que Chico estava vivendo, a certeza de uma Terceira Guerra Mundial era o pensamento coletivo. E a hipótese dele olha, gente, a gente não precisa... Os espíritos estão dizendo que isso depende do comportamento, ter ou não a guerra. Mas ele não falou que depende do ser humano ter ou não a regeneração. Então, quando a gente se torna espírita, você tem que abandonar os dogmas. A ideia de que muitos vão para o inferno e outros vão para o céu, e que vai chegar o final, né? Os religiosos, durante séculos, ficam tentando determinar quando é o dia do juízo final. Fazem cálculos para saber qual é o dia, qual foi, né? Então, o espírita não lida com isso. A perspectiva do espírita é assim: todos os seres humanos, todos os espíritos vão se tornar bons espíritos. E toda a nossa humanidade vai transitar para a regeneração. Então, isso vai ocorrer e é uma mudança de fase longa que não importa para os espíritos de 50 anos, 10, 12, 13, 20. É uma mudança de fase que, dependendo das escolhas coletivas, vai demorar uma fase ou outra. Como é a transição de você ser um adolescente para ser um adulto? Não tem dia certo. É uma mudança de fase. Estamos aí neste período em que todos nós estamos evoluindo, somos seres espirituais, experimentando as experiências na carne e na matéria, então vamos nos apropriar do nosso melhor, para que nós possamos seguir neste caminho evolutivo. E como disse aqui o Paulo Henrique, esta fala de Chico sobre a previsão, olha, por enquanto, vamos manter, vamos seguir aí em frente até o momento em que cada um de nós chegarmos à evolução, a cada um no seu tempo, né, Paulo? E hoje esse contexto que o Chico viveu mudou, porque hoje ninguém tem perspectiva de uma terceira guerra. Isso virou uma hipótese bastante afastada. Então estamos vivendo tempos diferentes. Maravilha. Né?
É isso aí, agradecer mais uma vez a sua participação, Paulo Henrique. Eu que agradeço. Durante toda a semana, tanto na Rede Boa Nova de Rádio como aqui na TV Mundo Maior, estaremos ampliando a nossa reflexão sobre este tema, data limite, as previsões de Chico Xavier. Eu quero agradecer aqui ao nosso ouvinte lá do bairro Cerqueira César, o Sidney, que disse: boa tarde a todos, ótimo jornal pela Ótica Espírita, gratidão a você. Agradeço a Fernanda Lima, agradeço o Jefferson Carvalho, agradeço o Ezequias Salles, Vera Lúcia, eu, Guilmar Santana, me despeço. Amanhã, a partir do meio-dia, tem mais Jornal Nova Era para você. Até lá. Termina aqui o Jornal Nova Era.